Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoins, podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. E nesse momento, manhã do dia 12 de agosto de 2024, cada unidade do Bitcoin está na casa dos 60.700 dólares americanos, com uma valorização nas últimas 24 horas de aproximadamente 2%. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, nesse momento tem aproximadamente 2.600 dólares, com uma pequena valorização, mas mesmo assim vale ressaltar que é a valorização de 0,6% nas últimas 24 horas, mas mesmo assim continua apresentando uma desvalorização de aproximadamente 14% na última semana. De qualquer maneira, desde que foi lançado o ETF de Ether Spot, desde que as negociações tiveram início efetivamente no dia 23 de julho, foi a primeira semana que os ETFs tiveram um fluxo positivo. Vale ressaltar que já existia um trust da Grayscale de Ether, de Ethereum, que foi transformado em ETF. Só que a taxa de administração desse novo ETF é muito alta, é de aproximadamente 2,5% contra 0,15%, 0,25% dos competidores, dos ETFs concorrentes. Então o que a gente vê quase que diariamente é um grande fluxo de saída do ETF da Grayscale. Isso acaba fazendo com que, pelo menos por enquanto, os ETFs no somatório, no fluxo total, acabem ficando no negativo. Mas essa semana, na semana que se acabou de fechar, foi a primeira vez desde o lançamento das negociações no dia 24 de julho que fechamos a semana no positivo. É isso mesmo. Então a gente teve um saldo maior de mais de 100 milhões de dólares de entrada nos ETFs de Ether de Spot. Como curiosidade, nesse momento o maior ETF de Ether Spot continua sendo da Grayscale, mas dos novos ETFs, o maior é o da BlackRock, com mais de 211 mil unidades de ETH, seguido, de longe, mas seguido pela da Fidelity, com mais de 85 mil ETH na carteira. Falando agora de economia global, o Banco do Japão não aumentará sua taxa de juros de referência novamente este ano, após a turbulência econômica causada pelo último aumento repentino. Isso é de acordo com um ex-membro do Conselho do Banco Central japonês. Abre aspas. Eles não poderão aumentar novamente, pelo menos pelo resto do ano. Fecha aspas. Quem falou isso foi o Makoto Sakurai, que é um ex-membro do Conselho do Banco do Japão, a Bloomberg, numa reportagem no dia de hoje, dia 12 de agosto. Abre aspas. É uma questão de sorte se eles conseguirem fazer um aumento até março do próximo ano. Fecha aspas. Os mercados de ações e criptomoedas, vale ressaltar, viram uma forte liquidação no início desse mês, após justamente o Banco do Japão aumentar repentinamente sua taxa de referência, elevando-se para 0,25%. O aumento desestabilizou completamente o carry trade do iene, que é onde os investidores tomam empréstimos em ienes a taxas de juros baixos e usam os fundos para comprar ativos estrangeiros. Notavelmente, o catalisador não foi o próprio aumento da taxa, mas sim o que se seguiu, o aumento do valor do iene nos mercados de câmbio. A partir do dia 31 de julho, a taxa de câmbio USD iene, ou seja, dólar iene, caiu de 153 ienes por dólar para 145. Vale ressaltar que esse era justamente um dos objetivos do governo japonês, dar uma valorizada no iene perante o dólar. Só que isso acabou acarretando quase que um colapso global e o banco japonês vai segurar um pouquinho agora a mão, de acordo com esse ex-conselheiro do Banco Central do Japão. Se isso realmente vai acontecer ou não, a gente só vai saber com o tempo e naturalmente a gente vai trazer aqui para vocês no Giro Bitcoin. Dando continuidade ao episódio de hoje, o Serviço de Receita Federal dos Estados Unidos, o IRS, atualizou sua versão de formulário para que os contribuintes declarem transações de ativos digitais a partir de 2026. Em um aviso que foi dado no último dia 8 de agosto, o IRS divulgou uma versão do formulário 1099-DA, que é o Digital Assets Proceeds from Broker Transactions. Se aprovado pelo Serviço Tributário, o formulário permitiria que os contribuintes dos Estados Unidos relatassem transações de criptomoedas de 2025 até o prazo de arquivamento em abril de 26. Comparado ao rascunho que tinha sido divulgado em abril, essa versão final desse formulário, que é a versão proposta, removeu uma caixa, um form, um campinho, solicitando que os contribuintes identificassem o tipo de corretor para transações de ativos digitais. Ele eliminou a solicitação dos declarantes sobre a hora exata do dia em que a transação ocorreu, em vez de apenas a data. A versão também removeu espaços para os contribuintes relatarem endereços de carteira e IDs de transação. Ou seja, agora pelo menos eles não querem saber qual é o seu endereço de carteira. Sem sombra de dúvida, é um avanço bastante considerável e é uma boa notícia.
E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, é uma notícia aqui da América Latina, mas especificamente da América do Sul. A Venezuela bloqueou o acesso à Binance. Isso em decorrência a toda a polêmica, a todo o debate que tem se feito tanto por causa das já famigeradas eleições da Venezuela, eleições presidenciais da Venezuela, em que o atual, abre aspas, presidente disse que ganhou com cerca de 51% dos votos. Então, o governo da Venezuela bloqueou o acesso à Binance, assim como ele também bloqueou o acesso ao antigo Twitter, ao X, e assim como ele bloqueou diversos outros serviços online que poderiam, de alguma forma, facilitar a comunicação entre pessoas e também o envio de dinheiro, o financiamento. A Binance emitiu um comunicado falando para os usuários, para os venezuelanos que têm conta na Binance ficarem tranquilos, que, de qualquer forma, apesar desse bloqueio de acesso, os fundos continuam sãos e salvos. Então, para os usuários ficarem tranquilos que, por mais que não estejam conseguindo acessar diretamente, os fundos estão protegidos. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. A gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!